queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Online. É uma alegria ter você conosco mais uma semana, onde nós estamos estudando e meditando na Palavra de Deus. E nós temos aprofundado nesse trimestre o estudo sobre o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, na ótica do apóstolo do amor, o apóstolo João, que é o autor do quarto registro do Evangelho de Jesus que nós temos nas Sagradas Escrituras, e nós temos nesse trimestre a grata oportunidade, a bem-aventurada oportunidade de poder caminhar pelos relatos de João, não é, sobre o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo e a sua vida carnal, humana. E nós já estamos chegando hoje na lição de número 9, e nós vamos nesta lição falar sobre o caminho, a verdade e a vida, esta expressão tão conhecida nossa, que faz referência ao capítulo 14, o versículo de número 6, do Evangelho de Jesus segundo escreveu João. E este é justamente o texto áureo da nossa lição, onde João registra as palavras de Jesus e está escrito: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A nossa verdade prática fala que a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Importante nós mantermos presente esta expressão, consolida nossa comunhão com Deus, que é um dos pilares do que a nossa lição trata nesta semana, uma vez que quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está falando que ele é o único meio que nós temos para viver uma vida de plena comunhão com Deus, chegarmos a Deus no transcurso da nossa jornada terrena, bem como ao final desta jornada nós podermos adentrar o céu pelas portas por meio da graça de Jesus e estarmos eternamente com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo no céu. Então nós vamos poder, nesta lição, entender um pouco mais o que Jesus queria falar quando ele usou esta expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que, ao longo do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nós encontramos 7 expressões do eu sou de Jesus. Já estudamos algumas delas aqui, ao longo das 8 lições que passaram. Já pudemos falar sobre Jesus dizendo eu sou a porta, ele dizendo eu sou o bom pastor, ele dizendo eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Então nós temos agora mais uma das expressões do eu sou, esta que é extremamente conhecida nossa. Nossa leitura bíblica em classe é também o capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, os versos 1 até 15. É onde Jesus está tendo um diálogo com os seus discípulos. Agora, irmãos, para nós entendermos e podermos estudar o capítulo 14 deste livro, nós precisamos retornar um pouquinho ao capítulo 13 e entender o que está acontecendo aqui quando Jesus começa a falar para os discípulos, não se turbe o vosso coração, que é a primeira frase do capítulo 14. Se nós voltarmos ao versículo 31 do capítulo 13, nós vamos ler exatamente a Bíblia Sagrada dizendo, portanto, tendo ele saído, Judas, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, Deus é glorificado nele. Versículo 32, se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e imediatamente o glorificará nele. Versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu também agora vos digo. Então Jesus está falando sobre a sua partida, e ele está explicando para os discípulos que está se aproximando a hora, está chegando o momento que ele vai deixá-los
E isso certamente causa nos discípulos um desconforto, isso causa nos discípulos uma angústia, uma dor, uma perturbação. Então, quando termina o capítulo de número 13, os discípulos estão com essa percepção, com este sentimento de angústia, de tristeza, pela realidade de que se aproxima o momento que o Senhor Jesus Cristo vai ser tirado deles. E agora no capítulo 14, portanto, Jesus começa a falar-lhes e ele começa com esta expressão que nós mencionamos: não se turbe o vosso coração. Jesus está olhando para aquela notícia que angustia os discípulos, que os entristece, e ele traz uma mensagem de consolação e de esperança para eles. Então veja que o capítulo 14 tem como objetivo manifestar uma mensagem de encorajamento para os servos de Jesus. E aqui tem um sentido literal para o que eles estavam vivendo naquele momento, mas também há um sentido espiritual para cada um de nós, porque nós também temos situações na nossa vida onde nós passamos por momentos de angústia, de tribulação, de adversidades, de dores, de perdas, de tristezas. E diante de todas estas coisas, esta palavra de Jesus também é para este coração aflito. Não se turbe o vosso coração. A nossa lição vai mencionar aqui que, embora doloroso e angustiante, o caminho que os discípulos teriam que seguir é um caminho que tem um final glorioso, que aponta para um cenário glorioso. Ou seja, Jesus vai mostrar-lhes no capítulo 14 que este caminho de dor, este caminho de angústia, este caminho de aflição está apontando para um fim onde eles vão ter uma suprema vitória. Por isso que ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus coloca em contraste as perturbações, as angústias, as dores deste tempo com a gloriosa esperança da nossa morada celestial. Isto nos faz lembrar do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 18, onde diz: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Observe que, mais uma vez, a Bíblia Sagrada coloca em contraste as dificuldades desta vida com a glória da vida por vir. Por isso que a mensagem de Jesus é para um coração angustiado, é para um coração aflito, é para um coração entristecido pelas dores, pelas dificuldades, pelas tribulações da vida. E esta mensagem é uma mensagem de encorajamento, de esperança e de convicção de que nada que nós enfrentemos neste tempo pode se comparar com as mansões celestiais que ele tem preparado para nós na eternidade. E mais do que mansões celestiais, a glória que há de ser revelada a cada um de nós, que vai colocar todas estas coisas de dores, de sofrimento desta vida em perspectiva e nos fazer olhar para elas como um recorte pequeno da história que nós estamos vivendo. A nossa eternidade será uma eternidade onde não haverá dor, nem choro, nem lágrimas, porque o próprio Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a nossa lição esta semana fala exatamente sobre isso, porque nós vamos ver que uma vez que nós temos esta esperança do céu, e o céu aparece neste cenário bíblico como um lugar preparado, o Senhor Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar. O céu é perfeitamente preparado para mim e para você, para todos que são fiéis ao Senhor e foram alcançados por esta tão grande salvação. E este céu que está preparado, esta mensagem de encorajamento para o coração aflito. Agora, uma vez que existe um céu, no fim da nossa caminhada, nós precisamos então olhar para a nossa caminhada.
considerar a nossa jornada cristã nesta terra, no tempo que nos está preparado para vivermos aqui. Quando nós olhamos para esta jornada cristã, nós vamos ver que ela é cercada por muitos desafios, por muitos questionamentos, por muitas dúvidas, muitas vezes, e a nossa lição vai trazer-nos o exemplo de Tomé, que neste capítulo vai questionar o Senhor Jesus. No versículo de número 4, Jesus diz que para onde ele vai, os discípulos sabiam e conheciam o caminho. E no versículo 5, Tomé vai questionar dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Observe que Tomé aqui, ele tem a coragem de expor uma dúvida do seu coração, uma interrogação que estava lhe preocupando naquele momento. Não sei o caminho, porque não sei para onde o Senhor vai. Por mais que isso possa denotar um certo desconhecimento e uma certa falta de propriedade de Tomé por estar caminhando ao lado de Jesus, ainda assim ele é considerado o corajoso de trazer a sua dúvida, de trazer o seu questionamento. Se nós olharmos no capítulo 13, o próprio Pedro também vai questionar o Senhor Jesus e manifestar uma dúvida sobre para onde Jesus vai. Nós vemos ele perguntando no versículo 36 do capítulo 13, Senhor, para onde tu vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. Ou seja, Pedro também tinha dúvidas, também tinha interrogações que lhe preocupavam naquele momento. Nós vamos ver no capítulo 14, Filipe também tem questionamentos, ele pede ao Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Ou seja, Filipe também tinha dúvidas, queremos ver o Pai, quem é o Pai que o Senhor tanto fala? Ou seja, a jornada cristã é uma jornada recheada de muitas dúvidas, de muitas dores, de muitas angústias, de inquietações, de interrogações, de perguntas para as quais muitas vezes nós não temos respostas. E a resposta de Jesus para estas inquietações é o que ele respondeu a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que nós estamos diante de três verdades sobre Jesus. Primeiro, ele se refere a si mesmo como sendo o caminho. Veja que não existe um artigo indeterminado nesta expressão. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho, porque não existe alternativas fora de Jesus para alguém chegar até Deus. E a resposta de Jesus para as dúvidas que nos cercam, para as interrogações do nosso coração, para as inquietações que nós temos, é esta mesma resposta que ele deu a Tomé. Nós temos um acesso singular, único, que nos leva até Deus. É o próprio Jesus conosco. Esta é uma mensagem de consolo, esta é uma mensagem de esperança. Jesus afirma que por meio dele nós podemos chegar a Deus. Ele é aquele que o escritor aos Hebreus disse que pelo seu sangue, pelas feridas que lhe causaram, ele nos abriu um novo e vivo caminho, nele mesmo, pelo qual nós podemos com ousadia chegar diante do trono da graça de Deus. Portanto, esta é a primeira resposta de Jesus para um coração angustiado, para um coração inquieto. Eu sou o caminho. Existe um acesso por onde você pode chegar a Deus, ter comunhão com Deus, viver em Deus. E é por meio de Jesus. Este caminho é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A segunda resposta é: eu sou a verdade. Ou seja, no meio de tantas dúvidas, interrogações, questionamentos que podem surgir na nossa jornada cristã, enquanto estamos nesta terra, muitas vezes em relação à nossa própria fé, à nossa salvação, Jesus afirma que ele é a verdade, em quem não há nenhuma variação, em quem não há possibilidade de nós sermos enganados. Pelo contrário, ele é a verdade que coloca-nos em
liberdade. Já estudamos isso nas lições passadas. Jesus é a verdade que liberta. A nossa lição diz que ele é a verdade absoluta, imutável e incondicional. Nele nós temos todas as respostas que nós precisamos e nele não há enganação ou mentiras. E Jesus vai dar uma terceira resposta dentro desta expressão, dizendo: Eu sou a vida. Ou seja, para este coração inquieto, para este coração aflito, para este coração angustiado, Jesus está dizendo: não há outro meio, não há outra forma, não há outro recurso, não há outro lugar onde você possa encontrar a vida plena e verdadeira. É somente em Jesus que alguém pode ter a verdadeira vida e viver uma vida plena em Cristo. Nós vamos ver a nossa lição mencionando que Jesus está falando aqui sobre a vida espiritual. Jesus está falando sobre uma realidade espiritual que ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é a fonte da vida. Alguém fora de Jesus pode ter uma vida, mas não uma vida plena. Alguém fora de Jesus pode ter uma vida, mas não uma vida completa. Alguém fora de Jesus pode ter uma vida, mas não uma vida 100% feliz. Pode ter uma falsa felicidade, pode ter uma falsa alegria, pode ter uma falsa vida, porque a verdadeira vida só há em Jesus. Jesus é a vida verdadeira e duradoura vida espiritual. Quem está em Cristo tem a vida eterna. Quem está em Cristo tem a vida em si mesmo. E diante dessas verdades que nós vamos poder aprofundar na lição presencial desta semana, nós queremos ler a conclusão da nossa lição e convidar você a participar das nossas escolas bíblicas presenciais nos dias que acontece, domingo aqui na Matriz, no dia que acontece aí no seu setor, para você ser edificado ainda mais por esta palavra. A nossa conclusão diz: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Que esta palavra seja uma palavra de ânimo, de encorajamento também para o teu coração. A certeza de que nos momentos difíceis da tua vida, nos momentos amargos que você precisa enfrentar, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, é aquele que tem consolo para te oferecer. É aquele que mostra que, além desta vida, há um cenário de glória que te espera. Há um cenário de paz eterna que te espera e que nenhuma tribulação deste tempo presente pode ofuscar esta glória que há de ser revelada a cada um de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.